Olá! Hoje nós teremos um desafio de produção textual, ou seja, nós vamos escrever. Mas antes de falar desse desafio, vale a pena retomarmos algumas informações, orientações sobre o uso da pontuação. Vocês talvez devam se lembrar deste pequeno trecho de um dos contos de artimanha que nós já lemos. O trecho diz o seguinte: a velha, que já estava com vontade de tomar a sopa, perguntou: quando ficar pronta, posso provar um pouco? Claro, dona, respondeu Pedro Malazartes. O que vale destacar nesse trecho são os sinais de pontuação utilizados. Repare que no final da primeira linha nós temos dois pontos após a palavra perguntou. Exatamente porque está anunciando, apresentando que alguém irá perguntar, alguém irá falar. Então, perguntou, dois pontos. E aí na linha de baixo nós temos um travessão e a fala da senhora, que é uma pergunta. Quando ficar pronta, posso provar um pouco? Além dessas orientações a respeito do uso da pontuação, nós vamos retomar aqui um exercício que já foi feito. Em dada ocasião, nós exercitamos como transformar uma história em quadrinhos em um texto em prosa, um texto corrido. No nosso exercício, nós tínhamos esta história em quadrinho da personagem Mafalda, onde no primeiro quadrinho o personagem Manolo fala o seguinte: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E no quadrinho seguinte a Mafalda fala: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas aqui sejam melhores. Bom, nós vimos que para transformar esta história em quadrinho num texto em prosa, não basta apenas copiar a fala do Manolo do primeiro quadrinho com a fala da Mafalda do segundo quadrinho, pois que isso forma um texto um pouco sem sentido, uma fala colada na outra, eu nem sei quem é um personagem que está falando. Quando estamos escrevendo uma história, a necessidade de apresentarmos um pouco mais de informação. Aqui, talvez pudéssemos fazer o seguinte: enquanto caminhava, o menino disse, e na sequência, e a menina também falou. Agora sim, nós temos a história um pouco mais coesa, com coerência, mostrando realmente tudo o que está acontecendo naqueles quadrinhos. Bom, esta parte aqui vimos que era a fala de um personagem. E esta parte aqui, vimos que é a fala da outra personagem. Mas o que são essas outras palavras aqui em destaque agora em vermelho? Isso aqui é um recurso que a gente chama de narrador. É alguém contando a história, alguém amarrando uma fala na outra, explicando o que está acontecendo. Então, para transformar uma história em quadrinhos para um texto em prosa, uma das formas de fazer isso é utilizando um narrador, utilizando alguém, no nosso caso a pessoa que está escrevendo, contando o que está acontecendo e completando a história com as falas da história em quadrinho. É isso que nós vamos fazer hoje. No seu livro Apis, na página 36, nós temos uma história em quadrinho da personagem Magali e o Dudu, o amigo dela. O que nós teremos que fazer? Primeiro, ler a história para conhecer, né? Vou começar apenas com o primeiro quadrinho, onde diz o seguinte: chega o Dudu até a Magali e fala: vamos apostar uma corrida? E ela responde: claro, até onde? Você pode continuar a leitura e ver o que vai acontecer nessa história. Mas o nosso desafio está descrito na parte de baixo da página, logo na sequência da história em quadrinho. Tem as seguintes informações: organize a história dos quadrinhos como um texto em prosa, ou seja, um texto corrido. Observe as dicas a seguir e crie o texto no caderno. Crie um narrador que inicia a história. Organize o diálogo entre os personagens, para isso não se esqueça dos travessões. E lembre-se de que o narrador também pode contar o desfecho, pode contar o final, o que mais aconteceu. Tá legal? Olha só, como que a gente faz isso? No caderno, você começa colocando aí o cabeçalho, indicando ali que você vai fazer uma produção textual. Aí, para começar um texto, nós temos sempre um título. Se você quiser, pode deixar um espaço ali e dar o título ao final. Mas se você já leu a história em quadrinhos, você deve perceber que o título pode ser algo como A Corrida, ou então O Desafio. Você pode inventar como você quiser. Vou deixar aqui apenas a palavra título para você lembrar. Logo em seguida, nós temos então que começar a transcrever, a dizer o que está acontecendo nessa história em quadrinho. Vamos começar com o primeiro quadrinho, que mostra a chegada do menino falando para Magali. Então eu poderia começar a minha história, por exemplo, desta forma. Certo dia, um menino chegou para Magali e disse: dois pontos, vou para a linha de baixo, uso o travessão e copio o que ele falou lá no quadrinho. Vamos apostar uma corrida?
Essa é a pergunta que o menino faz. Na sequência, eu posso até já colocar a resposta da Magali. E digo o seguinte, ó, Magali respondeu, 2 pontos, vou para a linha de baixo, uso o travessão e copio a resposta dela. Claro, até onde? Perceberam? Nós temos esse texto com algumas falas de um narrador que diz, certo dia, um menino chegou para Magali e disse, e falas que estão ali na história em quadrinho que eu apenas copiei. Então isso aqui é o texto já do primeiro quadrinho. O que você precisa fazer é continuar essa história com o segundo quadrinho, terceiro, quarto, quinto, até o final dela. Ao terminar, fotografe o seu texto e envie para o professor. Tenha um bom trabalho!